minha campanha pro Lula. Eu discordo, mas ok, respeito a sua posição. Tu vai votar no Bolsonaro? Eu não voto em nenhum dos dois. Mas tu sabe que tu votando em nenhum dos dois, talvez... Foi o que eu falei na última eleição, até morrer e ninguém me ouviu. Então eu quero que você exploda. Como é que é? Nas últimas eleições, eu falei demais isso. Eu brigo por isso há muitos anos, mais de uma década. Então, assim, eu vi acontecer. Eu vi o Bolsonaro acontecer. E eu briguei muito por isso. Antes que chegássemos ao segundo turno que tivemos. Entende? Então, eu briguei demais por isso, eu alertei demais, eu expliquei demais e eu tenho dezenas de publicações no meu Facebook mostrando o caminho. Falando assim, isso aqui. Mas o que era o caminho? Desculpa, é que eu não te acompanhava. Não, óbvio. Mas assim, o caminho todo que foi construído, ou, na minha opinião, destruído no Brasil, para que o Bolsonaro fosse uma opção para milhares de pessoas, esse caminho... Ele não seria uma opção se nós não estivéssemos na realidade em que estávamos. Não, concordo contigo. Então, é por isso que quando você diz assim, nós temos que mudar o resultado da última, eu disse, das últimas. Das últimas. Porque o problema pra mim não foi a última eleição. O que eu digo só tivemos a possibilidade de Bolsonaro porque grande parte... E aí eu digo, não foi só o extremo que elegeu o Bolsonaro, não foram os bolsonaristas que elegeram o Bolsonaro. Foi aquele meio... puto da cara, extremamente decepcionado, com bilhões desviados numa corrupção instaurada, que não aguentavam mais. Então, assim, na minha concepção, e eu respeito a sua opinião, mas na minha concepção, eu não vejo todo mundo que apertou o 17 como o mesmo culpado da situação. Porque eu entendo que muita gente estava com o saco na lua, não aguentando mais e falando, do mesmo jeito que eu abomino o fascismo, eu abomino o comunismo. Eu não quero nenhuma das duas coisas. Mas tu acha que a gente estava próximos do comunismo no Brasil? A gente estava totalmente aparelhado. Tanto é que demoramos muito tempo para qualquer ação contra um político nesse país. A gente não consegue, olha o STF. A gente não consegue agir politicamente para julgar um político hoje. A gente tem uma ideia de que o julgamento pelo STF, ele é para acelerar, mas sabemos que, de fato, não é o que acontece. O que acontece ali é que favores daqui, favores dali, você me protege, eu te protejo, ninguém se pune e a gente continua muito que bem. Então, a gente acaba tendo o meu malvado favorito. É o que acontece hoje no Brasil. Então, na minha opinião, eu não voto em nenhum dos dois. A tua fanfic, para mim, é um pesadelo. A tua vontade que o Lula ganhe, pra mim, é um pesadelo. E que mas não é que se não for ele, vai ser o Bolsonaro. Então, pra mim, não tem que ser nenhum dos dois. A minha briga é essa. A grande questão nós estamos brigando hoje pra ver pra onde o centro vai. Porque é o centro que vai eleger um ou outro. A gente tem Lula doente, a gente tem Bolso doente. Mas quem que tu vê nesse meio que tem a possibilidade de vencer o Bolsonaro? Eu não sei, eu não sou da política. Mas tu acompanha as pesquisas. Sim, mas a minha briga é muito lá de trás. É por isso que eu tô te falando. Eu vi esse panorama nascer. Eu vi o Lula plantar o nós contra eles lá em 2014, 2013. Eu vi essa briga começando. E eu falava, gente, não vamos por aí. Não vamos por aí, porque depois que a pessoa tá puta, não adianta você servir bolo na calçada não, bebê. Não vai adiantar, porque a pessoa já tá puta. Tá, mas depois da pessoa ter passado por uma pandemia e ter perdido parentes, sabendo que... mas quanto foi tempo... por corrupção e todas as outras coisas horrorosas que aconteceram, tu acha que... Assim, tu tem essas duas opções no segundo turno. Não voto em nenhuma das duas. E nem no Bolsonaro. Não, porque a corrupção do Lula matou gente nos últimos 16 anos. Mas a gente tá falando de agora. Tudo bem, mas ele não virou um bonzinho porque o outro é um cretino. Os dois são cretinos. Eu não quero voltar com o meu marido que me espancava porque o de hoje tá pensando em me matar. Eu quero nenhum dos dois. Tu acha que é equiparável? Eu acho que é equiparável. O que o Bolsonaro fez... Não, a questão a maldade, pra mim, é equiparável. Não tem pecadinho e pecadão. Eu não quero um maldoso, qualquer que seja ele. Pra mim, os dois são lobos. Um deles em pele de cordeiro. Tá, tu sabe que o Lula foi absolvido, né? Então, mas o fato de... Não, ele não foi absolvido. Voltou a zero. Ele não foi absolvido. O julgamento dele não foi absolvido. Voltou a zero. Ele zerou o julgamento. Tá, sim, mas ele virou... Então a tua fala ele foi absolvido. Ele não foi. Isso a gente não pode plantar essa fanfic, tá não bom, é. Beleza. Não é verdade isso. Ele não foi absolvido. Foi zerado o julgamento. Por aquilo que eu estou falando.
todos os entrelaçamentos da nossa política que hoje não permite que um político seja julgado com o mínimo de isonomia. A gente não tem isso hoje. A gente não tem um julgamento absolutamente livre. Por quê? Porque eu tenho um rabo preso aqui, o outro tem um rabo preso aqui, você faz isso, eu faço aquilo, eu protejo teu filho, você protege o meu cargo, e assim a gente leva a vida. Então, pra mim, os dois estão no mesmo saquinho.